O Internacional segue firme no mercado para buscar reforços para o Mano Menezes para o início da Copa Libertadores. Encontra algumas dificuldades em dois alvos, o meia Ademir e o volante Pituca. Mas aqui, enquanto isso, o Mano Menezes busca fazer o Internacional jogar com Wanderson e também Pedro Henrique, aliado ao Luiz Adriano. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Baita finalzinho de sexta-feira para todo mundo. Vem o final de semana, jogo do Inter, um bom domingo, um bom sábado, né? E que o Internacional consiga uma boa vitória, ou pelo menos um bom resultado lá no Centenário, a partir das 16 horas e 30 minutos deste sábado, né? O Inter que joga a primeira partida da semifinal lá, e aí depois vem decidir aqui em Porto Alegre no próximo domingo. Tem algumas coisas importantes que a gente tem que falar sobre os bastidores do Inter, nos treinos fechados principalmente, questão de reforços também e algumas questõezinhas aí, algumas dificuldades que o Inter vai ter para enfrentar a possibilidade de ter o Ademir e também o Diego Pituca. Fica comigo até o final do vídeo, tá? Também deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação, entra lá em kto.com, usa o cupom Ernest e vem brincar com a gente, ganhar um dinheirinho, botar uns pilinha no bolso. O cupom Ernest te dá 20% de free bet, beleza? Eu quero falar contigo sobre o seguinte, ó, os reforços do Inter. Os reforços do Inter virão para a Libertadores, pelo menos é o que está todo mundo falando nos bastidores. O Mano deixou bem claro na quarta-feira, quando concedeu uma entrevista coletiva, de que o grupo que ele tem na mão hoje joga o Gauchão. Tem condições de encarar o Gauchão. Não tem condições de encarar Libertadores, não tem condições de encarar a Copa do Brasil e muito menos Campeonato Brasileiro. Até porque tem um bom e um vasto calendário agora nessa temporada inteira. Se tudo der certo, a gente vai bater nos 70 a 80 jogos, então precisa de grupo. Para isso, já tem o Arangues para o meio do ano, o Ener Valencia também encaminhado, o Internacional tenta fazer com que o Cuéllar também seja reforço, mas tem dois nomes que a gente precisa falar que o Inter está não só afim, mas que vai encontrar dificuldades. A gente vai falar do Ademir e a gente vai falar do Diego Pituca. Primeiro eu vou falar do Ademir, tá? Que é a informação que surgiu já desde ontem, ao finalzinho da quinta-feira, né? O Ademir é um jogador meia atacante, joga ali na função do Maurício, mais ou menos, e ele tem não só uma possibilidade de sair do Atlético Mineiro por conta de o Kudê não jogar com pontas, né? O estilo do Kudê não joga com meias que vão para as pontas, e sim de pontas que vêm para o meio, né? Então a possibilidade de ele sair é real. Só que o Internacional fez uma proposta para o... Na verdade, assim, vamos lá. O Internacional teria a intenção de, se chegar no Ademir, a fazer uma proposta oficial para o Ademir, ser um empréstimo com opção de compra para o Atlético Mineiro. Pegaria o salário do jogador, liberaria, no caso, a folha do Atlético e depois, então, aí a partir de metas ou a partir de objetivos conquistados aqui no Beira-Rio, aí sim o Inter, então, compraria o Ademir junto ao Galo. O meio atacante de 28 anos, ele tem contrato até final de 2024 com o Atlético Mineiro. Só que a grande questão é que segundo o Rodrigo Caetano e o staff do jogador, ele já teria 4 propostas concretas lá na mesa do Rodrigo Caetano, na mesa dos dirigentes do Atlético Mineiro. Uma delas seria, inclusive, do Los Angeles Galaxy, tá? O clube do Douglas Costa, lá da MLS. E isso faria, obviamente, uma concorrência muito grande pelo jogador. Eu ainda não tenho valores dessa proposta do Ademir, mas entre vender um jogador, ganhar um dinheiro e não só liberar a folha como o Inter quer fazer, né? Eu acho que tem grande diferença. Então a gente tem uma dificuldade nesse sentido do Ademir, tá? Também tem a questão do Diego Pituca, informação inicial do Lucas Colar na manhã dessa sexta-feira, tá? O jogador de 30 anos, ele é um camisa 8. Se destacou no Santos, inclusive, né? E aí foi para o Kashima Antlers do Japão. Estava lá, se desentendeu com o treinador
e a direção do Kashima então disse, beleza, cara, tu vai pegar o boné então e toca a tua vida, o teu futuro longe daqui. Não tem problema nenhum, obrigado por tudo que tu já fizeste aqui. A grande questão, o Inter teria feito uma proposta para o Kashima de 10 milhões de reais. O Kashima até achou interessante, só que o jogador, se voltar para o Brasil, a informação é que o jogador pretende jogar no Santos, ou daria prioridade ao Santos. Muito semelhante ao Tyson, muito semelhante ao que a maioria dos jogadores que já teve alguma passagem para algum clube brasileiro faz, né? Dá prioridade pro time em que ele teve projeção. A tendência é que o Inter, então, tenha essa dificuldade, porque se o Santos entrar na parada, por exemplo, o Diego Pituca vai optar pelo Santos e não pelo Inter, o que eu já acho um problema, né? Eu já acho um problema, porque se ele não quer jogar no Inter e quer dar prioridade para outro clube, mesmo tendo, de repente, uma proposta até melhor, eu acho que o Inter tem até um problema aí, né? A gente não pode pegar e ter um jogador que não gostaria de vir para cá, né? Em detrimento a outros jogadores ou até a outros clubes do Brasil, tá? O que se sabe? O que se sabe? O Inter vai tentar trazer jogadores para compor o meio-campo. O sonho é o 5 e o Cuéllar. Tanto que o presidente até já falou, né? Quer mudar o cenário. O cenário é o seguinte, o que se sabe é que já teria um acerto com o jogador para o meio do ano. Só teria a questão do Al Hilal para pagar o Cuéllar. Gustavo Cuéllar tiraram, então, o jogador, um volante, que foi o destaque, né, do Mundial de Clubes, lá do Al Hilal. Só que eles querem mudar, então, esse cenário, como o presidente já falou, no sentido de aqui agora, antes do fechamento da janela, 4 de abril também estar o Cuéllar aqui. É muito difícil. E por isso que o Inter vem pegando volantes, como por exemplo o Pituca, que é um camisa 8, não é um camisa 5, que é o que o Inter precisa. Também não tem um 10, né? Também não tem um 10. Por exemplo, o Ademir, ele não é o reserva do Alan Patrick, ele é o reserva do Maurício, ele é um jogador que joga do meio pro canto, ele não é um cara de articulação, mas vale, né, para de repente povoar ali o meio-campo e ter opções para o técnico Mano Menezes. O Mano Menezes, inclusive, que nesse sentido de opções, está fazendo agora nos treinos fechados essa semana testes com um trio de ataque. E até na coletiva dele a gente falou, né, que a tendência era do Pedro Henrique sair. E me parece que segue essa tendência, mas o Mano está testando um ataque com 3 jogadores. E aí eu me apego no esquema. Se são mesmo 3 jogadores de ataque, ou um 4-3-3, ou um 4-2-3-1, como falei, por exemplo, esses dias aqui, né, que eu faria. Um volante com o Depena e a linha de 3 ali, com o Wanderson, o Alan Patrick, o Pedro Henrique e o Luiz Adriano na frente. Tá? O que ele testou é os 3, o Luiz Adriano centralizado com o Wanderson de um lado e o Pedro Henrique do outro, com Baralhas e com o Matheus Dias, ora um, ora outro. Ou seja, seria Baralhas, Depena, Alan Patrick e Maurício, Matheus Dias, Depena, Alan Patrick e Maurício. Ah, e aí, esse é o grande negócio. Na verdade, isso num primeiro momento, né? Num segundo momento, teria então os 3. Sairia um dos jogadores, né? O Depena é o grande cotado para então ficar. O Maurício, melhor dizendo, é o grande cotado para ficar o Baralhas, o Depena, o Alan Patrick, os 2 jogadores de canto e então o Luiz Adriano. São os testes que o Mano está fazendo para chegar agora no final agora de semana, quando jogar contra o Caxias no Centenário e aí tentar surpreender, né, também o adversário, porque hoje o que se pensa é que o Inter vai jogar com 2 atacantes. É muito bom se a gente for pensar que o Mano agora tem opções, né? A partir da chegada do Luiz Adriano, consegue fazer várias coisas no time titular. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço mais uma vez, cara. Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vem junto, porque sempre tem notícia do Colorado pra gente repercutir aqui. O que tu acha desse ataque com 3 atacantes, hein? Tu faria esses três atacantes ou botaria, de repente, o Wanderson no banco para um segundo tempo? Ou botaria o Pedro Henrique num segundo tempo para pegar o time cansado? O que tu faria? Fala para mim aí nos comentários e a gente troca uma ideia ao longo de todo dia, beleza? Tamo junto, forte abraço, tchau!